Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que passaram o final de semana? Espero que bem, né? Vocês, toda a família. Então, vamos começar mais uma semana, mais uma segunda-feira. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então, eu vou abrir a minha apostila aqui, vocês vão abrir a de vocês aí. E vamos lá começar nossa aula de hoje. Muito bem. Então, aqui nós vamos começar na página 18. Na página 18, nós temos um poema que se chama Caixa Mágica de Surpresa. E aí eu vou contar para vocês, não sei se vocês se lembram, mas lá no começo do ano passado, acho que foi o primeiro dia de aula, se não é engano meu, primeiro ou segundo dia de aula, eu trabalhei esse poema com vocês. Então, quem tem os cadernos do ano passado, se olhar lá no caderno de língua portuguesa, vai achar esse poema. Nós lemos, nós fizemos atividades sobre ele. Olha só que interessante, e eu nem tinha essa apostila. Eu achei este poema na internet, achei ele muito legal, resolvi passar para vocês. E no fim aí, ó, nós estamos estudando ele de novo. Então vamos lá. Caixa mágica de surpresa. Aqui, como sempre, é vocês que vão ler, né? Por conta da gente não ficar perdendo muito tempo. Porém, eu quero explicar para vocês como que é a estrutura de um poema, até mesmo para ajudar vocês a responderem as questões. Então, eu vou abrir uma outra tela aqui, pessoal, para a gente estudar sobre isso. Então, deixa eu só deixar ela aqui em tela cheia. Muito bem. Então, o poema, ele é dividido em estrofes. A estrofe tem versos e os versos, eles podem ou não conter rimas. Então, vamos lá. O que que são estrofes? Presta bem atenção nessa palavrinha, hein? São definidas como sendo cada uma das seções que constituem um poema. Cada seção é composta pelo agrupamento de versos, rimados ou não, com unidade de sentido e ritmo. O início e o final de cada estrofe do poema são delimitados com espaços em branco. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês e aí eu explico melhor. O verso é composto por uma oração em uma composição poética. É o elemento que define a poesia. O grupo de vários versos com sentido completo é denominado de estrofe. Então, a estrofe, ela é um conjunto de versos, certo? Que são versos poéticos. A rima é um recurso estilinguístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, aqui, ó, nós temos um poema. Esse aqui é o primeiro verso, tá vendo? Perdão, primeira estrofe. Essa aqui é a primeira estrofe e essa aqui é a segunda estrofe. Cada estrofe tem um, dois, três, quatro versos. Um, dois, três, quatro versos. Então, aqui nós temos duas estrofes com quatro versos. E esses versos, eles podem ou não rimar. Vamos ler esse primeiro? O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Então, note que aqui nós temos rima. A gente rima aqui, né? O revela com ela, o revelar com o falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Então, aqui a gente também tem o dizer e o esquecer, o sente e o mente, que rima. Então, notem a estrutura do poema, dividido em estrofes, com versos. Então, versos são sempre as linhas, né, que compõem a estrofe, e esses versos, eles rimam, ou também pode não rimar, ok? E a estrofe, uma estrofe se separa da outra por um espaço em branco, tá vendo? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever um poema no caderno, a gente escreve a estrofe, pula uma linha à segunda estrofe, certo? Então, para você saber que uma estrofe terminou,
é quando tem esse espaço aqui em branco, ok? Eu já vou deixar aqui a tela para a próxima explicação, mas aí eu vou voltar nela quando eu chegar no conteúdo. Agora nós vamos voltar lá na apostila. Muito bem. Então, aqui vocês têm o poema. Notem que tem a estrofe lá, que é separada por um espaço em branco, e tem aí os versos, que são as linhas. E tem ou não rima, como eu falei para vocês. Muito bem. Então, baseando no que eu acabei de explicar e na leitura do poema, vocês vão responder as questões. Nós vamos começar aqui, ó, estudando o texto. Então, cada bloco com as linhas do poema tem um nome. Ordene essas letras e descubra o nome. Então, cada bloco, como que chama esse bloquinho aqui mesmo? Como que chama? Que eu acabei de explicar para vocês. E aí, ó, ele tá escrito aqui dentro. Só que as letras estão embaralhadas. Então, se vocês colocarem na ordem correta, vocês vão saber como que chama esse conjunto, né, de versos que tem aí no poema. De quantas estrofes o poema Caixa Mágica de Surpresa é composto? Então, vocês vão pegar as estrofes, lembrando que uma separa da outra por um espaço em branco. Aí vocês vão contar quantas tem. Como é chamada cada linha da estrofe? Então, como eu falei que chama cada linha da estrofe? Aí vocês vão ordenar as palavras. A palavra está aqui, mas as letras estão bagunçadas, né? Então, vocês vão ordenar essas letras e escrever como que chama cada linha da estrofe. Sabendo disso, responda quantos versos possui cada estrofe do texto. Então, você vai lá na estrofe e vai contar quantos versos tem. Lembra lá no poeminha que eu coloquei de exemplo para vocês? Não tinha lá uma estrofe, 4 versos. Então, na primeira estrofe tinha 4 versos, na segunda também tinha 4. Então, aí vocês vão contar na primeira estrofe quantos versos tem e vai colocar aqui um númerozinho. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, é só contar as linhas de cada estrofe. Continuando. Que nome recebem os sons que se repetem nas palavras, em geral no final dos versos? Ordene as letras e anote a resposta. Como que chama? Que eu falei, os versos podem ou não. Como que chama que uma palavra combina com a outra, mais precisamente o final? Tipo, Laís, Paris. O que que eu acabei de fazer aqui? Agora leia esses versos aqui, ó. Um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. Copie do trecho acima as palavras que rimam. Aqui, quais foram as duas palavras que rimaram, né, que combinam? Escreva outras palavras que terminem em ar, que também vai rimar com essas palavras. Olha, o próprio rimar, hein? Encontre no poema outras palavras que rimem e anote-as abaixo. Então, você vai pegar o poema, né? Porque aqui são só versos tirados do poema. Então, aqui na C, você vai pegar o poema inteiro e vai colocar outras palavras que rimem, ok? No poema está escrito que o livro tem asas que levam a gente para longe, longe. Por que que a palavra longe, ela se repete? Por que a necessidade de repetir? O que que isso quer dizer? Longe, longe, por que que a gente fala duas vezes? Para onde você acha que um livro pode nos levar? Então, aqui é uma questão pessoal, né? Ali fala que os livros são caixas mágicas. Para onde que você acha que os livros nos levam? Quando você senta e vai ler um livro, o que que acontece com a sua imaginação? Para onde que você vai, dependendo do assunto do livro? É uma questão pessoal. Continuando, agora nós vamos lá para a página 23 e aqui nós temos uma resenha que vocês vão ler também com calma aí na casa de vocês. E eu agora vou explicar para vocês o que que é uma resenha. Deixa eu só abrir a tela aqui. Muito bem, prestem bem atenção. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme. Então, a resenha, ela vai descrever um livro, por exemplo, eu li um livro, eu vou escrever sobre ele. Ou um filme, assisti um filme e vou escrever sobre ele. No qual quem escreve pode expressar sua opinião. Então, eu posso colocar se eu gostei ou não do livro, a parte que eu mais gostei, o que eu achei mais interessante, se eu não gostei, por que que eu não gostei, ou seja, eu posso expressar minha opinião.
As resenhas, elas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo. Ah, eu quero comprar o livro do Harry Potter, mas eu não sei se o livro do Harry Potter é legal. Ah, então eu vou ler uma resenha, vou ver o que as pessoas falam do livro. Então, as pessoas buscam ler resenhas para saber se é legal ou não. Também serve para comentar uma obra literária, de modo a sugerir ou não a leitura. Então, a resenha ela vai comentar este livro para sugerir ou não que você leia. Ó, ele é bom, então leia. Ele é bom por quê? Ah, porque a história aí não é um resumo, você não vai contar tudo, tanto que a resenha ela é super curtinha. A resenha é basicamente colocar do que se trata o livro e por que ele é bom ou porque ele é ruim, se vale a pena a leitura ou se não vale a pena a leitura. Para você saber como é uma resenha, é só vocês lerem. Esse textinho aqui é uma resenha, ó, do livro infantil traz reflexões sobre amizade, partilha e solidariedade. Então, aqui, ó, é a resenha deste livro aqui, ó, Um Novo Abraço. Então, notem que tem um título sobre o que fala o livro, que faz reflexões, e aí fala, ó, o nome do livro, quem que escreveu, o que que fala na obra, se tem ilustrações, se a leitura é recomendada para crianças, tá vendo? Isso aqui é uma resenha, então vejam que é bem curtinho. Aí na casa de vocês, vocês leem com mais calma. O texto que você acabou de ler é uma resenha. Qual o objetivo desse tipo de texto? Então, aqui tem 3 alternativas, você vai assinalar o que melhor explica o que é resenha. Se você voltar lá no meu slide um pouquinho antes disso aqui, né? Tá lá escrito resenha, que eu expliquei tudo para vocês, tem a resposta. É só olhar lá e ver certinho. As resenhas podem ser publicadas em diferentes meios. A resenha que você acabou de ler foi publicada onde? Então, você vai olhar aqui, olha, gente, tá facinho. Aonde que foi publicada essa resenha? Certo? Tem até a fotinha ali. Agora o próximo aqui, a 3. Retome a resenha e responda as seguintes perguntas. Quem escreveu a resenha que você leu? Então, você vai ler lá e ver quem foi que escreveu. Qual o nome do livro citado? Eu até falei o livro citado. E o autor. Então, o nome do livro e quem escreveu. Tá ali logo no primeiro parágrafo da resenha, tá? É possível identificar a editora que lançou esse livro? Transcreva a parte da resenha em que aparece essa informação. A editora é quem lançou o livro, né? Então, você vai olhar lá na resenha e ver a parte que fala da editora do livro e vai escrever a parte que está escrito sobre a editora aqui. Muito bem. Quem escreve uma resenha crítica, além de fornecer informações sobre a obra, faz comentários pessoais sobre ela. Você fazer uma crítica é você fazer comentários sobre a obra, seja uma crítica boa ou ruim, que podem ser positivos ou negativos. De acordo com essa resenha, a autora recomenda ou não a leitura do livro. Então, essa crítica que vocês leram, essa resenha, ela recomenda ou não a leitura desse livro que ela está fazendo a resenha aqui. Então, aqui é a resenha. Ela está recomendando ou não o livro Um Novo Abraço? Vamos voltar lá. Ah lá, o livro Um Novo Abraço é indicado para crianças a partir de 8 anos ou crianças a partir de 2 anos. Então, vocês vão olhar lá na resenha, ver para quem é indicado e fazer um xizinho. Ao ler a resenha feita para o livro Um Novo Abraço, você se sentiu interessado em conhecer a história? Por quê? Então, você leu a resenha. Você achou legal? Você leria o livro? Essa resenha, ela conseguiu convencer você que o livro é legal? E aí você gostaria de ler? Então, aqui é uma questão pessoal. Quais são os personagens principais da história do livro? Então, mais uma vez, vocês vão ter que ler na resenha e escrever os personagens principais. Segundo o título da resenha, o livro traz importantes reflexões. Traz reflexão sobre o quê? Pessoal, a resposta já está no título, tá? Quais são os sentimentos enfrentados pelos personagens? Então, você vai ler a resenha e vai ver os sentimentos que esses personagens desse livro estão enfrentando. Essa 10 aqui é para você conversar com seus colegas. Como nós não estamos em aula e também não tem nem como responder porque não tem linha, essa 10 pode deixar sem fazer. Agora nós vamos fazer uma comparação de textos. Esse bloco aqui, ele tem o texto 1
que foi do vídeo anterior, o texto 2, que é o poema, a poesia, e o texto 3, que é a resenha. Os três mostram a importância da leitura e incentivam sua prática. Agora, escreva o título do texto que, dos três, um, dois ou três, qual que é uma resenha? Facinho, hein? Um, o dois ou três. Lembrando que você tem que escrever o título, tá? Ó, escreva o título, não é só para colocar leitura um, dois ou três. É para colocar o título. Qual das três leituras contou a história de um menino? Qual das três leituras mostrou como o livro pode nos levar para lugares distantes? Certo? Aqui, ó, eu vou voltar com vocês lá na leitura 1, para vocês não se perderem aí, ó. Vou retomar aqui a apostila. Ele dá uma travada, tá, pessoal? Até carregar. Ó, a leitura 1 é essa aqui, tá vendo? Então, a leitura 1, ela tá na página 9. Então, esse aqui que é o título da leitura 1, tá? Então, a leitura 1 tá na página 9. A leitura 2 tá na página 18. Ó, leitura 2, página 18. E a leitura 3, deixa eu devagar que nós estamos chegando nela. Aqui, a leitura 3 está na página. Ixi, cadê a página? 23, tá? Então, essas são as três leituras que vocês vão comparar aqui. Atividade para casa, né? Que vocês já vão fazer junto. Aí, né? Agora todas as atividades são de casa. Procure lembrar de títulos de livros que você leu ou gostaria de ler e faça uma lista deles. Então, vocês vão fazer uma lista dos livros que vocês já leram ou que vocês gostam de ler. Muito bem, como essa primeira parte de língua portuguesa teve bastante atividade, eu dividi o vídeo em duas partes. Então, vai ter uma próxima aula de língua portuguesa na quarta-feira, tá? Aí eu faço um outro vídeo para esse não ficar tão longo. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, se vocês acharam alguma coisa confusa, vocês sabem que pode me chamar lá no grupo ou no particular e fazer sua pergunta, certo? Então, façam as atividades com calma. Estou sempre à disposição de vocês. Amanhã nossa aula é de matemática. Então, um beijo e até amanhã.